Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você tem uma pequena ou média empresa e precisa melhorar a produtividade da sua equipe, hoje nós vamos falar sobre um equipamento que é bom, bonito e tem um excelente custo-benefício. Custo-benefício esse comparado inclusive a alguns celulares, mas que o celular não deve te atender em alguns atributos. Se esse é o seu caso, então fica com a gente até o final. Hoje vamos falar sobre o VF550 da Bluebird. Bom, o Philips é quem vai mostrar pra gente aqui como é que funciona esse equipamento, vai contar um pouco a história da empresa que construiu esse equipamento e como essa solução tem ajudado os nossos clientes a melhorar a produtividade da sua operação. Vamos começar aqui, então, apresentando o equipamento. Tá? Legal. A ideia é mostrar exatamente como o equipamento vem, hoje na aquisição simples, que a gente chama aqui, né? Essa é a caixa original do equipamento. Obviamente, já é um equipamento que está na nossa operação. Ele chegou, a gente obviamente já tirou os lacres, o isopor de suporte. Então ele está aqui com o plastiquinho de forma mais simples. Já colocou o patrimônio, né? Que já está com o patrimônio, está com tudo, é de locação esse. Então essa é a caixinha original, mas obviamente ele não vem assim, desse jeito, né? Aqui a gente só colocou para simplificar. Então ele vem no plastiquinho, mas com as suas proteções. Então você que pretende fazer a aquisição de um equipamento, um coletor, você sabe que se você precisar contratar aí o uso que a gente fala, um uso mais simples, né? Que ele é mais parecido ali com os acessórios que vêm até do celular. Então vem o equipamento, já com a sua bateria, certo? Bateria removível, né? Que a bateria é removível, um pouquinho, para quem não tem o dedo, aliás, quem tem o dedo grande, tá? Mas é a bateria dele. E vem também com uma fonte, aqui, né? Opa! Vem com uma fonte. De parede, né? De parede e um cabo USB. Deixa eu abrir o cabinho aqui para vocês também. É o cabinho padrão C, né? Que é o padrãozinho mais novo, certo? Dos celulares aí Android, normalmente já está vindo com esse tipo de conexão, e a outra ponta é USB. Tá? Pode ir tanto no plug quanto no computador para transferir arquivo, né? Correto. Então assim, você pode plugar ele na fonte, aqui normal, e plugar no seu equipamento para fazer a carga, e também pode ali utilizar o cabinho no coletor e plugar aqui no seu computador para fazer a transferência de algum arquivo, tá? Sem problema nenhum. Então esse conjunto é o conjunto que já vem aqui nesse formato mais simples de aquisição. O fato da bateria sair é uma vantagem porque vende-se os acessórios à parte. Então você pode fazer a aquisição dos acessórios conforme a sua demanda. Então o pessoal vai colocar aí uma imagem do carregador, por exemplo, de 4 posições, que facilita bastante, é um diferencial quando você faz um comparativo desse equipamento com o celular, por exemplo. Você consegue carregar as baterias de forma individual e fazer o uso do equipamento na sua operação e fazer a substituição da bateria conforme a demanda. Consegue, inclusive, nesse formato, operar 24/7, né? Pode, você tendo as baterias conforme a sua demanda. Vai rodando lá, já era. Tranquilamente. Bom, eu não apresentei ainda o fabricante desse equipamento. Esse equipamento é o VF550, fabricado pela empresa Bluebird, uma empresa coreana. A Bluebird ela ganhou bastante representatividade aqui no Brasil nos últimos anos, inclusive fazendo o atendimento da Zara no mundo todo. Então, um case bastante relevante da empresa. E hoje, com um arsenal até mais amplo de equipamento, a Zara utiliza um coletor de dados deles. Não é esse modelo, é um modelo anterior, mas hoje já tem um portfólio até mais amplo, né? Trabalham com terminais de consulta, aqueles que a gente encontra no varejo. Eles chamam de display porque hoje você consegue aproveitar esse dispositivo para outras finalidades que não só a consulta de preço. Tem esse equipamento com, por exemplo, leitores de cartão magnético, legal. magnético, tem RFID. Eu vi que tem um modelo desse que tem até leitor biométrico. Tem biométrico também. Eles estão com um arsenal bastante bacana, uma empresa que tá ganhando bastante destaque aqui no Se eu não me engano, é o VF550 Bio. Tem uma matéria no blog, o Natan vai colocar aí. Põe o link aí, Natan.
Então, assim, esse é um equipamento bacana, tá? E aí a gente indica ele em quais cenários? Então, por exemplo, se você aí está em dúvida se faz a aquisição de um celular ou se utiliza um equipamento como esse, tá aqui alguns diferenciais dele. Primeiro, é um coletor totalmente preparado e otimizado para o trabalho. Então a gente vê que ele tem leitor de código de barras, que funciona com a modalidade de leitura 1D e 2D, e ele é bastante semelhante ao celular propriamente dito, mas ele tem um Android para a empresa. O que é um Android para a empresa? É um Android preparado, customizado, que funciona de uma forma mais segura e não tem aquela amplitude de atualizações, não tem não amplitude, mas aquela massa de informações, não tem aberturas para instalação de aplicativos, então ele é mais restrito. Por isso ele é preparado para o trabalho, focado em ganho de produtividade. O leitor dele, como eu disse, é integrado, diferente do celular que tem somente a câmera. Sim. No caso desse eu tenho os dois. Eu tenho aqui a leitura, que dá ganho de performance, e tenho também a câmera dele. Aí você pode utilizar aí para demandas diversas dentro da sua operação. Os clientes utilizam muito, por exemplo, na parte de recebimento e expedição de produtos, quando recebe o produto já avariado, então eles fazem a captura daquela imagem e já armazena isso no recebimento. Entendi. Então facilita depois de fazer a troca e até de repente validar se existe algum problema ali no próprio recebimento. Ele tem 4G também, né? Ele tem as duas versões. Tem a versão 4G para campo e tem a versão somente Wi-Fi, a utilização que a gente chama de indoor, né? Indoor e outdoor. Então a gente tem as duas modalidades de trabalho. Ele é um equipamento robusto e tem um custo abaixo do mercado, quando a gente compara esse equipamento com outros do mesmo formato. A gente fala de outros fabricantes. Então, um equipamento da mesma categoria, normalmente ele costuma ter um preço bastante acessível e normalmente abaixo dos concorrentes. E ele tem uma qualidade construtiva muito boa, né? Dá para perceber tocando no equipamento, vendo que ele é realmente... Sem contar que o sistema operacional dele é bem rápido. Bem bacana. Vou falar um pouco desse sistema também. Ele tem ali os botõezinhos laterais, né? A gente tem aqui no canto dos dois lados. Racional laser, né? Racional laser. A gente tem um botãozinho aqui que liga e desliga também. Tem uma abertura aqui do lado que é para você colocar chip 4G, tá? A gente tem aqui a parte do laser que eu já mencionei. A gente tem aqui a parte da câmera também, com o flash, inclusive, para você fazer a captura da imagem ou de repente até um vídeo. Aqui embaixo a gente tem o conector para carregar na base, para fazer a carga com o cabo ou com a base, tá? Funciona nos dois formatos. E é um coletor leve, ergonômico. Eu tenho aqui algumas características que eu vou colocar. Só para comparar aqui rapidinho. É 5 polegadas, né? Exatamente o tamanho de um aparelho celular. Exatamente. Para andar na rua, então, é bem mais fácil, né? Dá para usar como celular. Dá para usar, tranquilamente. Pegar aqui uma toalhinha, a gente tem aqui as dimensões dele. Ele tem 158,26 mm por 75,8, ponto 14,9. Obviamente ele é um pouco mais grosso, um pouco né? mais grosso, né? Mas é por causa do leitor também, né? Ele precisa ter mas não impacta também porque é um equipamento leve. Pra você ter uma ideia, tem 251 gramas esse equipamento. É um equipamento bem levinho, né? Não é nada desconfortável. Tem uma tela bastante grande, como você citou, 5,45 polegadas. Um pouquinho maior que sim. É uma tela HD com resolução de 1440 por 720, tá? Bacana, tem uma imagem bacana também. Ele já vem com Android 9, GMS, a versão do Google, e já tem atualização disponível para migrar para a versão 10. Isso é um ponto bastante importante dessa versão, tá? Enterprise que a gente chama, porque normalmente você tem uma certa limitação quanto às atualizações. Então, na hora de você decidir sobre a compra de um determinado equipamento, é importante você validar quantas atualizações você ainda vai ter à frente e se o fabricante disponibiliza os patches de segurança para manter o seu equipamento seguro, as informações da sua empresa segura. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma versão bastante recente do equipamento. A gente está falando hoje, dia 22 de julho de 2021. Então, hoje ainda é um equipamento bastante recente. Processador octa
octa-core, 1,8 GHz, bastante bacana. Tem as comunicações dele, WAN, WLAN, funciona no A, B, G, N, as principais, AC, D, H, I, K, R, W, tá? Todo o Wi-Fi certificado. Beleza. Bluetooth 5.0. Então aí tem bastante coisa. Captura de dados, a câmera tem 13 megapixels e a bateria dele tem 4.350 mAh. E representa aí praticamente 8 horas de uso. Então, bastante bacana também. Falando um pouco mais do equipamento e da usabilidade, a gente fez uma pesquisa aí no mercado e identificou que a doença LER, você sabe o que é LER, não? LER é alguma coisa relacionada a tendinite, essas coisas? É aquela lesão causada por exercícios repetitivos. Então, isso aqui não deixa de ser um exercício repetitivo. Eu preciso ir lá e preciso capturar os dados para poder importar para dentro do meu sistema, e eu faço isso continuamente, seja num processo de inventário, seja num recebimento de mercadoria, uma expedição, uma contagem, o que é que seja, eu estou executando passos repetitivos. E nessa pesquisa que a gente fez, é um dos maiores afastamentos hoje do mercado. Para você ter uma ideia, nos últimos 9 anos, constatou-se que a LER aumentou em 184% dentro das empresas. A LER é um motivo de afastamento, inclusive muitos dos funcionários, dependendo da causa, pode até ser aposentado, em outros casos chega a ser afastado. Então é importante se pensar bem na hora de colocar um equipamento ou determinar uma operação, em como ele vai ser utilizado e se ele não está causando na verdade, esse tipo de doença no próprio operador. Então esse equipamento aqui, como eu disse, é um equipamento leve, de 281 gramas. Ele tem uma opção muito interessante. Aqui a gente já vai até testar o laser. Ele tem um aplicativo que foi desenvolvido pela Bluebird, chama ConfoScan. Então ele tem uma modalidade onde você consegue fazer a leitura utilizando a própria tela do equipamento, ou seja, eu estou aqui, pode tocar, né? Estou no campo de leitura, de inserir as informações, eu posso simplesmente clicar na tela e ele vai acionar o laser para que eu efetue a leitura. Então eu não preciso exatamente apertar os botões laterais para acionar o laser, eu consigo criar esse mecanismo que chama-se ConfoScan. Então isso facilita e melhora a ergonomia. Ele já é um equipamento leve e eu consigo utilizar em qualquer parte da tela para poder manusear. Então isso aumenta até a vida útil do botão, né? Assim, para manutenção, essas coisas. Com certeza. É uma preservação mútua, né? Do operador e da máquina. Então esse é um ponto bacana. E um outro ponto, que não é só questão ergonômica, levando em consideração a questão de uso do operador com o equipamento, mas é uma questão também de produtividade. Esse equipamento, diferente dos outros, ele tem uma angulação para leitura. Você pode segurar aqui? Eu vou segurar. Por exemplo, os equipamentos no processo normal, ele precisa fazer a leitura nesse posicionamento. Tá vendo que se eu deixo o equipamento reto, a leitura praticamente não aparece ali. Por quê? Porque ele tem essa angulação. Então, ou seja, toda vez que eu vou fazer a leitura, eu não necessariamente preciso fazer essa movimentação para poder direcionar o laser. Praticamente olhando para a tela do equipamento, numa angulação de 30 graus, eu consigo fazer a leitura e olhar para a tela. Então eu tenho um ganho de produtividade porque evita que o operador fique fazendo esse movimento repetidamente. Bacana. Então eu já estou lendo, já estou verificando que a leitura foi efetuada e estou seguindo o processo. Parece besteira, né? Essa angulação, mas existem materiais aí no mercado onde mostra que esse simples gesto de fazer a leitura nessa angulação gera um ganho de produtividade de no mínimo 14%. Legal. Então esse ganho de produtividade já se reflete ali no processo massivo, né? Um outro ponto é aqui essa questão do... Esse aqui, ó. 2D, é a leitura 2D, tá? Esse aqui é o QR Code e a gente consegue fazer a leitura também com bastante tranquilidade. Aqui. Tá? Então assim, aqui a leitura com bastante tranquilidade. É um equipamento preparado, ele obviamente
Vamos aqui de novo. E ele tem ali o seu time de leitura. Pessoal, aqui está um bom exemplo para mostrar para vocês. Inclusive, a gente tem outros vídeos falando a respeito disso. É com relação à leitura. A leitura influencia muito o tamanho do código, a iluminação. Então aqui a gente tem alguns exemplos de tamanho de leitura. Esse modelo de equipamento ele é preparado para efetuar a leitura com uma distância de até 40 centímetros. É o que recomenda o datasheet. É uma distância confortável porque eu estou próximo. É óbvio que existe essa variação. Então se eu tenho um código maior, eu tenho uma amplitude maior de leitura. Bem como, se eu tenho um código grande, eu também não consigo ler ele tão próximo. Eu preciso de um certo afastamento para beneficiar a leitura, né? Eu vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar depois um segredinho no final. Por exemplo, aqui a gente tem um código maior, tranquilo. Aqui também, pequeno na distância também. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a distanciar a leitura, certo? Então, eu estou aqui no grande, vai ali para trás, então. Aqui sai da câmera, é melhor você ir um pouco. Ah é? Aqui já vai. Ó, cuidado da câmera aí, ó. Vai ficar só o bip aí para vocês. Ó, já comecei a ter dificuldade. Meu ainda. Mas tá mais de 1 metro isso aqui. É, então, tá vendo? Porque o código, olha lá, parou. Não leio mais. Ah, voltou. Aí. Tá vendo? O equipamento ele foi preparado para executar uma leitura, efetuar uma leitura com perfeição com uma média de 40 centímetros. Aí tá a grande jogada. O pessoal fala, mas dá para mim ler? Claro, depende muito do seu código também e da iluminação. Vamos fazer a mesma coisa com o código pequeno? Vocês vão ver que a leitura, ó, tô lendo. Já não consigo mais. Olha lá. Com bastante dificuldade fez uma leitura, parou. Aqui eu já não tenho mais campo. Voltou. Ou seja, o equipamento ele vai efetuar a leitura do código usando o mesmo recurso de leitura. Então, vai funcionar? Vai. Depende da sua operação e da forma que você utiliza. Esse é um ponto bastante importante. Um outro ponto que é a surpresinha que eu falei que eu ia passar para vocês é essa questão. Se vocês notarem, o campo que a gente fala de QR Code, a leitura 2D, na verdade é o feixe todo de luz. Não é só aquela bolinha vermelha que está no meio. Então, quando você faz a leitura e o código está dentro do campo de leitura, não da bolinha, mas de tudo, a leitura é efetuada. Sim. Então, em situações como essa, onde eu tenho uma proximidade entre os códigos, e muitas vezes um código pequeno como esse aqui, ó, eu poderia ter um outro código aqui do lado e atrapalharia a leitura, porque eu não conseguiria posicionar o meu equipamento para ler somente um código. Às vezes você tenta ler esse código e você acaba lendo o de baixo, né? Correto, exatamente. Isso acontece muito. E evita, tem muita empresa que não conhece e acaba comprando ainda o leitor 1D, porque acha que não existe solução para isso. Mas na verdade está comprando um equipamento ultrapassado. E a solução está aqui, ó. Essa bolinha vermelha que está no meio, ela é o posicionamento da mira. Ou seja, o feixe de luz ele pode estar posicionando todos os códigos, ó. Só que ele não lê. Por quê? Porque ele só vai ler o código que a bolinha posicionar. Então, por exemplo, ó, vou posicionar a bolinha. Leu. Vou posicionar a bolinha. A mira, né? Você entendeu? Onde você colocar a mira, a leitura vai acontecer. Ah, vou colocar no meio aqui, ó. Não dá porque ele ainda posiciona ali bem no meio. Você vai ter que dar uma jogadinha. Um pedacinho do código que pega ele já interpreta. Ele fala, é esse aqui. É esse aqui, né? Então onde está a bolinha, onde você escolher, vamos tentar aqui no meio. Ó, aqui no meio, olha lá. Pra cima, pra baixo. Então essa é a grande jogada. O nome desse recurso é Picklist. Picklist. Para quem não sabe, aí é um recurso bastante interessante para o acionamento da mira que ajuda você a fazer a leitura do código de modo mais assertivo. Exatamente. Né? Poxa, eu tenho lá a minha operação com uma caixa de vários códigos de barra. Deixa eu posicionar meu equipamento e fazer a leitura do código que eu preciso. Está aqui. Isso é legal de se utilizar. É um recurso que tem nesse modelo de equipamento. Uma outra situação bacana que eu citei é a relação do que você tinha posicionado, do uso externo ou do uso interno. Então, aqui, esse equipamento, eu tenho o mesmo equipamento com ambos os recursos. Esse equipamento aqui é o que possui o recurso completo. Eu tenho o 4G e o Wi-Fi também. A versão completa, que tem o GPRS, eu posso usar nos dois
formatos. Só a outra versão que não vai ser compatível porque não tem o chip. Perfeito. Tá? Então esse equipamento aqui que é para uso externo, ele tem um IP67, que é uma versão mais robusta, onde ele consegue trabalhar em ambientes mais hostis, né? Vamos dizer que em um ambiente onde tem chuva, onde tem vento, poeira. Então ele tem uma vedação maior. E eu tenho essa mesma versão de equipamento com IP54, só que é a versão que não tem o 4G, ou seja, ele tem uma impermeabilização menor comparado à versão com 4G, que é essa versão aqui, e por ser um equipamento de uso interno, ele não tem toda essa impermeabilização, mas é um equipamento que também no IP54 tem resistência contra água e poeira. A diferença é que a água e poeira das duas versões, obviamente nesse aqui é maior. Então esse aqui eu consigo... pode ficar na garoa, na chuva, você vai conseguir operar normalmente. Né? Isso, esse aqui eu consigo na garoa, na chuva e até com respingos, jatos de água, né? Então o outro já tem uma certa limitação, já não vai aguentar um ambiente tão mais robusto quanto esse, por exemplo, de jato de água, se vier com uma certa pressão ele vai danificar, porque não é preparado para trabalhar nesse tipo de ambiente. Mas eu tenho as duas versões para o mesmo modelo de equipamento. O pessoal, por exemplo, que trabalha em porto, fazendo entrega, fazendo pesquisa de preço na rua, atende normalmente. É o equipamento certo, o equipamento que vai atender a todas essas expectativas. E tem um ponto adicional para essa versão de modelo. Por exemplo, o celular, você está lá no meio da rua, vai fazer uma pesquisa ou está fazendo coleta de consumo, que é energia, água. Você muitas vezes não consegue ver a tela do celular, dependendo de como tiver o dia, aquele sol e tudo mais. Esse equipamento aqui ele tem um ajuste automático de visibilidade e luminosidade. Então, quando ele identifica que o ambiente está mais iluminado, ele dá uma reforçada para poder melhorar a leitura. Perfeito. Por isso é um equipamento preparado para uso externo, diferentemente de um celular onde você não tem esse tipo de recurso. Então, é um diferencial do equipamento. E outra, é um equipamento onde a tela é capacitiva, assim como a do celular, porém com um diferencial também. Esse equipamento, por tratar-se de ter um recurso de uso externo, por exemplo, tá chovendo, eu preciso utilizar, tranquilo. A tela precisa funcionar, porque se molhou, como é que você vai manusear? Tem dificuldade. Esse equipamento tem um recurso que melhora a interatividade com a tela, mesmo se o equipamento estiver com a tela molhada. Tá? E tem também o uso com a canetinha. Pode ter alguma operação onde tenha necessidade de uso da canetinha, não é tão comum, mas pode haver essa necessidade. Esse equipamento está preparado para esse recurso também, diferente do celular, que muito provavelmente não vai ter qualquer tipo de canetinha que sirva ali para o bom funcionamento, né? A bateria dele, como eu já disse, é de 4.350 mAh. Ele tem uma autonomia média de 8 horas e também tem um recurso bastante interessante. É um programa chamado Bluebird Boss, onde ele tem um recurso chamado Power Management. Power Manager, corrigi aí, esse aqui. Power Manager, tá? Esse recurso Power Manager evita o desgaste, o uso da bateria em momentos onde não tem interatividade. Então, ele reduz o consumo da bateria nesses momentos para poder prolongar a usabilidade do equipamento. Então, você tem hoje um recurso de aproximadamente 8 horas, mas que inteligentemente pode ser melhor aproveitado utilizando esse serviço disponibilizado pela biblioteca da Bluebird. E aproveitando que você falou sobre isso, os nossos clientes, eles trabalham com esses equipamentos, fazendo auditoria de preço. Auditoria de preço, para quem não sabe, no varejo, você tem que coletar todos os itens, um por um, então é BIP o tempo inteiro de cada item num determinado setor. Então, o consumo de bateria é maior, por conta do laser ser acionado o tempo inteiro. Nós temos um software de auditoria de presença e ele opera offline. Por operar offline, qual que é a vantagem? O operador pode colocar o equipamento em modo avião, faz todas as leituras, isso dá um tempo maior de vida para a bateria, então o que demoraria ali 8 horas, você consegue ir para 10, 12 horas até de uso sem precisar recarregar o equipamento. Então você tem esse recurso aí, usando o equipamento e também o Valid Code. No nosso cenário, então, dá para mesclar de repente as duas situações e de repente aumentar ainda mais o desempenho. Esse é o equipamento que a gente ia demonstrar hoje. É importante dizer também que esse modelo de equipamento tem um arsenal de recursos
Você pode utilizar ele de maneira vestível, tem acessório para você colocar um gatilho aqui na ponta. Tem o coldre também que você coloca no... Tem o coldre também que pode ser colocado. O Natan vai colocar na tela pra gente esses acessórios também, para vocês terem uma ideia do uso. E é um equipamento, como dito, um excelente custo-benefício. A gente tem apostado nele principalmente para os nossos clientes de varejo, os clientes que têm utilizado o Vale de Code, como você mencionou, e tem levado uma experiência bastante bacana, segundo os próprios clientes. Legal. Então fica a dica aí para quem pretende adquirir equipamento, dar uma observada nesse equipamento e consultar a gente aí, que a gente vai fazer um trabalho bem bacana. E tem, inclusive, na maioria das vezes a gente fornece ele em formato de locação, né? Então tem a possibilidade de você fazer a compra, do cliente fazer a compra, e também de fazer a locação. Quando você faz a locação do equipamento junto com o software, principalmente para inventário ou auditoria de presença, você tem aí algumas vantagens de valores e de negociação. O equipamento já tem um valor legal, consegue ajustar melhor aí esses custos. E falando um pouco da operação, então a gente pode dizer que esse equipamento, o VF550, ele pode ser usado em farmácias, em postos de gasolina, eu anotei aqui em inventários, auditorias de presença, pesquisa de preço, né? Então, para o médio e pequeno varejo, é um equipamento que supera as expectativas aí, dá bastante produtividade para essa galera. Com certeza. Então, voltando um pouco no caso da locação, não só da locação, mas a Outcomp hoje tem uma inteligência muito bacana de negócio, tem ajudado as empresas não somente no uso, mas no gerenciamento do equipamento. Ah, é verdade. Com insights bastante relevantes de uso, consumo, inteligência de uso na operação. Então a gente consegue contabilizar quantos bips o equipamento deu, em que formato ele foi utilizado, qual o momento da jornada de trabalho a gente tem um consumo maior do parque de equipamentos. Então tudo isso a gente consegue colocar nos dois formatos, na verdade, mas o de locação normalmente já vai incluso esse recurso, bem como também todo o gerenciamento de entrega do equipamento. Você sabe exatamente o equipamento que você está disponibilizando, para quem, e o recurso fica alocado ali para que você tenha total controle sobre o uso do seu ativo, do seu equipamento. Um grande diferencial aí que a gente tem levado para os nossos clientes. Barba, cabelo e bigode, né? Aqui com a gente é assim. A gente entrega o que o cara precisa. É isso aí, legal, muito bom, excelente. Bom, pessoal, é isso, né, Felipe? É isso aí, Natan. Galera, esse é o VF550 da Bluebird. Se você quiser mais informações, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai ter um prazer de te explicar como que ele funciona e principalmente entender a sua necessidade, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada casa é diferente uma da outra e com as empresas isso também não é diferente. Então, até o próximo vídeo, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau!